Vamos lá, começamos o capítulo com o Brook na capa e ele está nela mandando seu rock and roll com sua guitarra. Na capa podemos ver o pedido de desculpas do Oda sobre não ter conseguido terminar o capítulo nessa edição. Não tem problema, sensei, a gente ficou traumatizado do mesmo jeito. Tá tudo bem, ou não, depende. Vou ter que falar com a minha terapeuta depois. Na capa vemos que Brook está no meio do mar com uma enguia e está usando a eletricidade dela para tocar sua guitarra. Nessa capa temos vários destaques interessantes. Então, para não ficarmos enrolando, vamos direto ao assunto. Se você não quer acompanhar os Goroaces, você pode pular diretamente para 2 minutos e 42 lágrimas derramadas. Em destaque nessa capa temos Rock, enguia, raio, mar, guitarra e coroa. Temos Goroace para dar com pau essa semana, então vou tentar ser o mais sucinto possível. Acho que não vai dar muito certo, mas eu vou tentar. Começamos com o Goroace de Rock, que nos leva diretamente ao capítulo 6. Luffy é o Homem Borracha. Seria Rocks de Shebeck um Homem Borracha também? Rock também nos leva ao capítulo 69. Existe alguém sentado no trono que não deveria estar sentado nele. O 69 é um número importante em One Piece. Ele representa o bem e o mal, assim como o Yin e Yang. Rock nos leva ao capítulo 629. A família da Nami está ao lado do túmulo da Bellman, o que deixa o passado da Mugiwara ainda mais interessante. Existe uma mãe guerreira morta nesse capítulo também. Enguia nos leva ao capítulo 579. Existe alguém que é uma cópia de outra pessoa. Alguém que é, mas não é. Shanks também chega para pôr o fim na Grande Guerra. Ele é um pirata, mas é um Tenryubito também. Raio nos leva ao capítulo 57. Zeff deposita seu sonho no sonho do Sanji para encontrar o All Blue. Sanji deposita seu sonho no sonho do Luffy para encontrar o All Blue. Mar nos leva ao capítulo 53. A pessoa centrada e transfigurada carrega o poço do Luffy. As pessoas que comem a fruta do diabo também não podem nadar. Guitarra nos leva ao capítulo 93. Ninguém deve ficar em um lugar onde não queira estar. Para onde vocês querem viajar? Guitarra também nos leva ao capítulo 910. Kanye, invertido, se torna Nika. Ele também vai libertar a Bonnie? Coroa nos leva ao capítulo 56. Doffy questiona se os piratas são as pessoas más da história realmente. E a Marinha é quem carrega a verdadeira justiça? Coroa também nos leva ao capítulo 5. Kuina lamenta por ter nascido como mulher. Outra garota guerreira que Eiichiro Oda tira de nós. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers no capítulo 1098 do mangá de One Piece. Antes da gente continuar com o nosso vídeo, saiba que você pode comprar seus mangás de One Piece pelo nosso link da Amazon. Não só da obra de Eiichiro Oda, como outros mangás e itens também. Então se for fazer aquela comprinha na Black Friday nesse mês, lembre-se de comprar através dos nossos links que nos ajuda pra caramba. Agora sim, vamos a um dos capítulos mais dolorosos e traumatizantes de One Piece. Fui pra ler One Piece e acabei lendo Berserk. Ri de loucura mesmo. Começamos o capítulo na base dos revolucionários, onde algum país do South Blue está pedindo ajuda. Ivan diz que não tem como ajudar porque seu navio está cheio de pessoas doentes do reino de Goa. Parece que eles estão saindo bem no momento que acontece aquele fogaréu causado no país no flashback do Luffy, Sabo e Ace. Kuma então se levanta e diz que irá para resolver o problema. Ivan tenta impedi-lo, mas ele se tornou mais implacável desde que Ginny desapareceu. O pai da Bonnie então começa a se lembrar de quando recebeu a mensagem de que a irmã do Ivan havia sido sequestrada. E assim um pequeno flashback começa. Ele recebe a explicação do mesmo informante que está avisando Dragon e Ivan de que um Tenryubito estava de olho na Ginny. Assim, ela foi sequestrada para se tornar esposa de um dragão celestial. Ao fundo de toda essa narração, Kuma ajuda os revolucionários a derrotarem as forças do governo mundial, transitando com um flashback. A pessoa no comunicador diz que toda a unidade da Ginny foi dizimada por uma interferência inesperada, enquanto Dendemushi começa a chorar. A guerra termina com Kuma conduzindo-os à vitória depois de 3 anos de combate. O pai da Bonnie começa a chorar e diz que voltará para casa de barco para descansar um pouco, enquanto a pessoa no comunicador pede desculpas. O narrador então diz que se passaram 2 anos desde que Ginny foi tomada como esposa por um dragão celestial. Olha,
nem sei o que dizer só nessa parte do começo do capítulo. Mas uma coisa ficou clara pra mim aqui. A causa do Dragon está acima de seus companheiros. E não só do Dragon, mas de quase todo o exército revolucionário. Menos o Sabo e mais uns 2 ali pelo menos. Sinceramente, eu até entendo o personagem do Dragon ser dessa forma e todos ali da sua volta serem desse jeito também, porque a causa é a vida deles, e ela deve continuar até que consigam vencer ou morrerem. O meu ponto nessa indagação é que o Luffy não teria ficado parado de braços cruzados com a cabeça enfiada dentro de um capuz. O capitão teria ido atrás da Ginny até no inferno, assim como fez com a Robin. Eu sei que ambos os personagens são diferentes, e ainda bem por isso. Mas o meu ponto que fica aqui é o seguinte: o que acontecerá com o Luffy e o Dragon quando seus ideais se confrontarem? Quando o Luffy perceber que seu pai deixa seus companheiros para trás em busca de trazer a liberdade contra o governo mundial, o que o capitão fará? Será que o plot do Dragon é de fazer ele refém da sua própria busca por liberdade? Ao ponto de que a causa deve sempre ficar acima dos seus companheiros? Sabo não abre mão de salvar os seus companheiros, ou até mesmo reis que são amigos do seu irmão. O garoto revolucionário carrega os mesmos ideais do Luffy, que é bem diferente da visão do pai do garoto, pelo menos por enquanto daquilo que foi apresentado no mangá. Será que Dragon sempre foi assim por causa da sua causa? Ou algo mudou dentro dele que lhe fez ficar dessa forma? Há 22 anos atrás, Dragon não tinha sua tatuagem. Há 14 anos sim. Há 22 anos, ele buscava novos companheiros para sua causa. Há 14 anos, o descartava? O que aconteceu com o Dragon no nascimento do Luffy é a resposta para a nossa pergunta. Assim, 2 anos se passam. Ginny então ressurge e acaba ligando para eles e vemos que seu Dendemushi está com o rosto cansado. Bem diferente da garota empolgada e energética que sempre víamos nos últimos capítulos. Existe um bebê ao fundo chorando e Ginny diz que seu nome se chama Bonnie. Então entendemos porque os olhos da ex-revolucionária estão tão cansados. Ela revela que foi libertada da escravidão porque está doente e que não existe mais necessidade de procurá-la. Ivan fica assustado e Kuma começa a chorar, questionando onde ela estava. A garota apenas responde que gostaria de ver a todos mais uma vez, mas aquela era sua ligação de despedida. Ginny diz que não quer que Kuma lhe veja, e a ex-companheira agradece a Dragon e a Ivan por cuidarem do grandalhão por ela, lhe chamando de lindo Kumati. Kuma não ouve a parte final da ligação, porque ele se teleporta para o reino de Sobé, bem na frente da igreja. Mas, nesse momento, Ginny usa suas últimas forças para que possa realmente dizer as suas palavras finais, mostrando que sempre amou o Kumati, sempre o amou. E o Kuma, infelizmente, não lhe escuta. Kuma entra com tudo na igreja, mas é tarde demais. Ginny já não tem mais vida ao lado do Dendemushi. Kuma começa a ouvir de alguns idosos no local de que, quando ela tomava banho de sol e da lua, sua pele ficava azulada e se cristalizava. Vemos as mãos e os pés da Ginny, cobertos de escamas de cristais. Kuma pega ela no colo e puxa para perto do seu peito, lhe abraça e começa a chorar. Raios de sol iluminavam Kuma naquele cenário doloroso mais uma vez, como em alguns outros momentos do mangá, como Eiichiro Oda sempre coloca. E assim, Bartolomeu se lembra de muitas memórias sobre Ginny, incluindo a época em que ela lhe pediu em casamento. Os idosos explicam que o bebê sobreviveu por causa da Ginny. Parece que Bonnie também tinha a doença, porque Ginny atravessou o mar sob o sol, cobrindo-a, até que sua vida se esgotou. Kuma está na frente da igreja e chora ao segurar o bebê ao lado de Ginny. Na parede, vemos 8 bolas em volta de uma bola maior, na cruz. Será que são 8 planetas em volta do Sol? Nunca saberemos. Kuma pede para Ginny descansar em paz e diz que cuidará da criança a partir de agora. Então, vemos a descrição do nome da Ginny, que é Ginny, quando nós observamos em sua lápide. Esse é o flashback mais triste que eu já vi em One Piece. O nível dessa parada, quando você para pra pensar em todos os detalhes e vai ali até mesmo para a parte mais escura desse flashback, é nível Berserk. Parece que eu saí de um capítulo que o Miura escreveu. Se eu colocar um óculos e um chapéu no Guts, ele vira o Kuma. Assuntos bem pesados e eu não gostaria de ter acertado que a Bonnie era uma Tenryubito, dessa forma como eu analisei no capítulo 1090. Essa teoria doeu na alma ter acertado.
A igreja passa a ser um lugar com vida novamente graças à força da pequena Bonnie. Kuma pede conselhos para os idosos sobre como preparar o leite, enquanto todos estão derretidos de amor pela pequena Bonnie, que tem uma fome de leão, igual a mãe. Os idosos dizem que Bonnie é muito legal. Eles dizem também que a garota deve ser colocada em uma gaiola de ferro enquanto eles dormirem. Caso contrário, Kuma pode impressioná-la com seu corpo grande e esmagá-la. A mamadeira da Bonnie é quase do seu tamanho, o que faz Kuma rir ao se lembrar do seu grande amor. E assim observamos a pequena Bonnie a crescer. Ela chama o Kuma de papai pela primeira vez, e Bartolomeu começa a chorar. Ela ganha seu primeiro vestido com a ajuda dos idosos, e todos passam a amá-la ainda mais. Bonnie começa a comer cada vez mais e sempre ficando cada vez mais grudado perto dos idosos. Mas vemos que o Kuma ainda está lutando ao lado das forças revolucionárias. Kuma é um puta pai presente, colocando a garota até mesmo dentro de uma gaiola para que ela não fosse esmagada. A gente observa vários quadros bem legais do Kuma nessa página, mostrando que ele realmente era um pai presente. E a gente observa que ele até mesmo seguia os conselhos dos idosos para que a Bonnie ficasse segura enquanto eles dormem. Mas ele continua ajudando na queda de vários governos opressores em relação em suas guerras. E até mesmo estava ligado e conectado com o treinamento do Sabo. Mas, em um dia, Kuma chama seus amigos de infância até a igreja. E eles os questionam porque havia fechado todas as janelas do local. Antes de responder, o pai da Bonnie diz para eles fecharem as portas também. Kuma aponta para o rosto da Bonnie e vemos uma pequena pedra em seu rosto. A garota tem a mesma doença realmente que a mãe. Os amigos do Kuma começam a trazer vários médicos e eles surgem ali para visitar a Bonnie e até chegam a cogitar que ela saia no sol para ver a reação do resultado disso, o que deixa o Kuma irritado. Kuma então avisa Dragon e Ivan que deixará o exército revolucionário para cuidar totalmente da Bonnie. Ele avisa sobre o estado de saúde da garota e diz que não sabe o que fazer. E informa que apenas quer estar ao lado dela. Dragon assente e apenas fala para Kuma viver sem se arrepender. E informa que o exército revolucionário procurará um médico para cuidar disso por todo mundo. Kuma lhe agradece e diz que está devendo ao Dragon. Vamos para 7 anos atrás do tempo atual e Bonnie agora tem 5 anos de idade. Várias crianças estão enchendo o saco dela, lhe chamando de vampira, porque ela não sai para brincar com eles. E assim uma cruz é mostrada contra ela, mas Bonnie está nem aí e mete uma voadora nos garotos. Ela é literalmente a versão de si mesma atual, só que menor e digamos um pouco rebelde para uma criança de 5 anos. Mostrando seu dedo do meio para os garotos. Como um monstrinho, igual a sua mãe, Bonnie coloca todos eles para correr, estando apenas na porta da igreja. Kuma então surge e pede para Bonnie não sair. E diz para a garota que tem medo de brincar lá fora. O que faz a menina lhe chamar de medroso e ela pede para seu pai parar, mesmo que seja apenas uma piada. Kuma lhe puxa para perto e lhe abraça e começa a chorar dizendo que ela havia crescido tanto. E Bonnie fica furiosa por ser apertada, lhe chamando de bebê chorão. Bonnie se senta na mesa, frustrada porque os garotos ficam tirando sarro do seu rosto de pedra, o que faz ela perguntar se ela é uma estranha. E que não pode evitar, já que essa é a sua condição. Kuma então chega pertinho dela e lhe chama de Jerry, e que elas eram extremamente lindas. Jerry é joia em inglês, e esse passa a ser o sobrenome da Bonnie, Jerry Bonnie, o que faz a garota ficar muito feliz. As joias no rosto dela formam a pata de um urso. Kuma pergunta para que lugar a garota gostaria de viajar quando se recuperasse da doença, e Bonnie responde que quer ir para a Ilha dos Céus. Bartolomeu se questiona se existe ilhas no céu realmente, e Bonnie responde que havia lido em um livro, e ela informa que Nika pode estar lá e que assim seu pai também gostará de ir. Na capa do livro que a Bonnie está lendo, vemos o símbolo de mira na qual Kuma usa hoje em dia. Nada é à toa, né, Eiichiro Oda? Kuma começa a dançar ao som dos tambores da libertação e diz que eles irão para lá quando Bonnie tiver 20 anos. E ele pergunta para onde ela quer ir quando completar 19 anos. E Bonnie responde, Ilha dos Homens Peixes. E ambos começam a dançar. Vemos o médico vindo visitar o Kuma e lhe informa de que a doença de Bonnie se chama escama de pedras azuis. Fruto de um dragão, escamas azuis? Onde será que eu já vi isso?
Kuma fica incrédulo que o médico sabe sobre isso, mas pede para eles conversarem mais baixo. O doutor informa que essa doença passou a ser algo raro nos últimos anos e que a pedra se espalha pelo corpo com a luz natural, seja do sol ou da lua. O médico informa Kuma que é impossível evitar que a doença avance com o tempo e não tem nada que o pai possa fazer. O médico informa Kuma que é impossível evitar que a doença avance com o tempo e não tem nada que o pai possa fazer. O médico diz que Bonnie só tem mais 5 anos de vida e que ela morrerá quando completar 10 anos. Kuma é devastado pela notícia. Porém, quando ele vai entrar na igreja cabisbaixo, Bonnie lhe surpreende dizendo que havia ouvido o médico falar sobre 10 anos. Mas Kuma não tem coragem de dizer a verdade. Então mente e conta que o médico disse que sua doença estará curada quando ela completar 10 anos. Kuma diz que está triste porque vai demorar tanto para que a cura aconteça. Mas Bonnie está feliz e diz que finalmente pode viajar com o pai. Kuma mente novamente e diz que ela estará curada quando completar 10 anos. É interessante observar desse ponto de vista, de que o Kuma, ele fala sempre para onde as pessoas querem viajar. E isso se conectou diretamente sobre as perguntas que ele fazia para Bonnie toda vez que ela começava a pensar sobre a sua doença. E é nesse momento que vemos a igreja explodir de amor pela alegria da garota ao saber que um dia será curada. Uma alegria falsa, mas ao mesmo tempo genuína. Um ano se passou e os pesadelos voltaram mais uma vez ao reino de Sober. E os idosos chegam à igreja de Kuma chorando e sangrando. Os cidadãos pedem ajuda a Kuma porque o rei Bikuri planeja queimar o fardo do reino Sober, que são os velhos e os doentes no sul. Os pesadelos de 16 anos atrás acontecerão novamente. Disseram que ele não era humano e que já havia começado a matar pessoas. Que capítulo, velho. Parece que um trator passou por cima de mim e a numerologia de toda essa bagunça não para. O incidente de God Valley acontece há 38 anos atrás. Kuma e Jinny se juntam ao exército revolucionário há 22 anos atrás. 38 menos 22 é igual a 16. O Goroace de 1 é I e de 6 é Mu. 16 é igual a Imu. Mais 8 anos se passam e Jinny é sequestrada. E durante esse tempo tem um filho com o Tenryubito. Mais 8 anos se passam e agora o rei retoma para trazer essa desgraça novamente para o Kuma. Novamente, 16 anos é igual a Imu. E quantos anos sobram até os dias atuais? Sobram 6 anos. E como Imu se chama no capítulo 1085, se chama de Mu. Ah! Eu tô parecendo o Jim Carrey naquele filme 23, cara. Caraca, tanta loucura, tanta coisa realmente se conectando aqui que faz a minha cabeça bugar. Mas falando sério, agora que tem tudo ali relacionado ao número 16 em One Piece, toda essa desgraça sempre está ligado ao número que remete a Imu. E ela, ou ele, fez questão de fazer a vida do Kuma um inferno na Terra. E tendo isso em vista dessa ligação do Kuma com Imu, acredito que aqui vem um ponto interessante. Já podemos quase descartar a teoria de que a Bonnie seja um clone. Eu vi uma tirinha essa semana de um garoto que compra um amuleto de uma bruxa. A pessoa que o usar só terá 7 dias de vida. O médico então encontra o garoto e diz que a mãe dele só tem mais 1 dia de vida. E assim, na mente do menino, o colar dará mais 1 semana de vida para sua mãe. Acho que a Toshi Toshi no Mi é esse amuleto para a Bonnie. A idade para ela tanto faz. Ela nunca vai chegar aos 5 anos restantes da vida dela, porque ela comerá a fruta antes e não ficará mais preso ao tempo. E é aqui que vem a conexão do Kuma com Imu. Bartolomeu vai derrubar Bikuri e vai ficar ali com o reinado de Sober. E assim será a nova marionete do governo mundial na ilha, conhecido como Kuma o Tirano. Essa é uma visão terrível de um mundo. Um capítulo pesado demais, com a concepção exagerada, no sentido positivo, que somente Eiichiro Oda pode nos entregar. Acho que desde o eclipse em Berserk, eu não me sinto cheio de sentimentos controversos assim. Raiva, agonia, impotência. Se o Oda queria que a gente sentisse o que o Kuma sentiu, ele conseguiu. Um sentimento de vazio invade a nossa alma por tantas e tantas vezes no começo deste capítulo. Mas ao decorrer do sofrimento, com muitas dores, vem a esperança.
O mesmo braço que carrega a dor que dilacera a alma é o mesmo que carrega a nova alegria de viver. O mesmo braço que tenta enterrar um trauma é o mesmo que alimenta um sorriso para multidões. O capítulo 1098 será sempre marcado na nossa cabeça como um grande furacão de sentimentos. Mas, até mesmo na escuridão angustiante da maior doença, ainda existe luz para brilhar. Ele me libertará também, papai? Questionou uma pequenina jovem Bonnie uma certa vez ao Kuma. E eu só posso dizer, espere e verá, pequena garota.